Oi galera, tudo bem? Nós Bookstans somos verdadeiros lutadores, porque toda vez que eles anunciam que vão fazer um filme ou uma série sobre os nossos livros preferidos, a gente fica dividido entre surtar pra felicidade ou surtar por desespero mesmo, porque a gente nunca sabe quando vai ser bom e quando vai ser uma verdadeira porcaria. Ser Bookstan é uma verdadeira roleta russa, porque a gente nunca sabe se a gente vai ser agradado ou se a gente vai ficar muito bravo com as adaptações. Me vejo obrigado a concordar com palestrinha. Então hoje eu vim aqui te relembrar quais foram as adaptações de livros mais decepcionantes que nós sofremos no passado. É só para aumentar o desespero de vocês com essa nova leva de adaptações que está vindo por aí. See, that's why she's so mean. Mas antes eu quero pedir, porque nunca é demais, já se inscreve aqui no canal, deixa aquele like, coloca nos comentários qual foi a adaptação literária que mais te deixou com ódio. Tem várias, né? Mas deixa uma aí embaixo. Não esquece também de me seguir nas minhas redes sociais, que eu tô deixando aqui embaixo, porque lá o conteúdo é bem parecido com o daqui do canal. E eu vou amar ter todo mundo por lá. E sem mais enrolação, vamos começar esse vídeo. Para começar essa lista, eu acho que não poderia ser outro, porque as pessoas elas são traumatizadas com essa adaptação até hoje, incluindo o autor, que mandou até um e-mail na época lá para a produtora do porquê que o que eles estavam fazendo no filme iria dar completamente errado. Então, eu não poderia deixar de citar ele, Percy Jackson e os Olimpianos. É, galera, só quem viveu sabe. But they don't talk about it. Eu confesso que eu não sou a maior fã do mundo de Percy Jackson, mas eu conheço a história assim bem por cima. Eu nem cheguei a ler os livros, então eu não posso dizer se o filme é bom ou não, assim, baseado nos livros. Mas conheço muita gente que leu, conheço muita gente que ama os livros e que fala muito mal do primeiro filme. Eu sei que tem toda a questão lá envolvendo a idade dos protagonistas, que apesar dos atores indicados ali para fazerem os papéis principais, o Percy, a Annabeth e tudo mais lá dos primeiros filmes, apesar deles serem muito bons, eles realmente não eram condizentes com as características dos personagens nos livros. E aí a gente vai para uma questão que vai muito além de cor de cabelo, cor de olho. É uma questão de idade mesmo. Enquanto o primeiro livro se passa com os personagens sendo 12 anos, o filme os personagens vão ter 16 anos. Então a gente tem uma discrepância aí de 4 anos que faz diferença na história. Inclusive, uma fofoca literária aqui. Parece até que na época o Rick Riordan ele mandou um e-mail explicando o porquê que os produtores estavam fazendo uma cagada de fazer isso. E realmente, ele avisou porque ele é o autor da série e ele sabia que iria dar errado. Deviam ter escutado o homem, né? Porque a gente sabe que não foi bom nenhum dos dois filmes. Não foi bom o primeiro e a gente questiona a existência do segundo até hoje. This is Percy Jackson. A segunda adaptação dessa lista, eu tenho local de fala pra falar que foi ruim, porque eu era muito fã dessa série e assim, só de lembrar dela já me bate um ódio que eu não consigo nem... Eu estou falando dele. Divergente. Eu sei que hoje muita gente não gosta do livro de Divergente, mas eu sempre gostei muito. Hoje eu acho que se eu ler, talvez eu não goste tanto, por várias questões... de decisões que a autora teve durante a história, assim, né? De achar que uma determinada morte ali, de uma tal protagonista, era uma coisa de bom tom de se fazer, né? Mas não era. Então, assim, eu reconheço que os livros, eles realmente não são uma obra-prima, mas eles ainda fazem mais sentido do que eles fizeram nos filmes. Porque, gente, convenhamos, o filme... ele é complicado.
I'm divergent. O primeiro, o Divergente mesmo, eu acho que até foi bem adaptado. Eu acho que eles fizeram mudanças que eram importantes de serem feitas, para a gente estar falando de duas linguagens diferentes, né? O livro e o filme. Mas a partir do segundo, eles vacilaram muito. Completamente, mudaram a história totalmente. Nem os fãs apoiaram quando o terceiro filme foi lançado, quando o Convergente foi lançado. Nem mesmo os fãs foram da bilheteria, porque o segundo foi uma verdadeira porcaria. Ninguém tava esperando por aquela bomba, ainda mais porque tava vindo de filmes de distopia adolescente que estavam sendo muito bons, muito elogiados. Como, por exemplo, Jogos Vorazes e Maze Runner, que as pessoas gostam muito dessas adaptações até hoje. Mas Divergente, infelizmente, não teve o mesmo sucesso, mesmo sendo uma distopia adolescente. E, bom, todo mundo lembra o porquê, né? Keep remembering things I want to forget. A terceira adaptação dessa lista, só quem viveu sabe. E eu vivi muito. Eu vivi mais do que eu gostaria de ter vivido essa adaptação. Eu estou falando dela. Provavelmente a pior dessa lista. Eu acho que é a pior dessa lista. Eu estou falando dele, Fallen. Lá em 2013, 2014, existia um surto de livros com protagonistas de anjos caídos. Então a gente veio aí de 3 livros, principalmente, que eram muito famosos, que vinham desse nicho. A gente tá falando de Halo, Hush Hush e Fallen. Eram, assim, a tríplice de que todo mundo amava, todo mundo tinha uma queda por anjos caídos. E, meu Deus do céu, era uma pira, assim, era totalmente uma pira. E quando eles divulgaram que Fallen ia virar um filme, todo mundo surtou, porque realmente foi assim. O mundo literário, né, ele é dividido por surtos. Hoje a gente tá nesse surto férico, que todo mundo gosta de livros protagonizados por fadas. Mas a gente teve o surto da distopia adolescente, depois veio o surto dos anjos caídos, depois vieram os surtos ali Enfim, a gente sempre tem esses surtos, assim, que acabam acontecendo. E Fallen movimentou muita gente, então essa era uma adaptação que era muito esperada, muito, muito esperada mesmo. A questão é que ela começou errada. No momento que a Lauren Kate ali, ela vendeu os direitos para realização de Fallen, o filme ele foi gravado em, tipo assim, 6 meses. E ele demorou quase 3 anos para ser lançado, para o primeiro trailer ser lançado. Eu já falei um pouquinho sobre o que foi a espera de Fallen em outro vídeo. Mas realmente, assim, gente, é um filme muito ruim. Ele não tem nem pé nem cabeça. E ele realmente não se parece com um livro, porque no final das contas ele literalmente não faz sentido. Nem eu acho que se você assistir o filme avulso, sem nunca ter lido o livro, você vai gostar. Porque realmente foi uma adaptação muito ruim em todos os sentidos. Tô falando de CGI, tô falando de atuação, tô falando de roteiro, tô falando de tudo. Realmente é muito ruim, é uma adaptação muito feia. Tá vindo aí, né, uma nova adaptação, que eu já falei também nesse vídeo que vai estar aqui nos cards. Uma nova adaptação de Fallen, vamos ver no que vai dar, mas agora é uma série e, diga-se de passagem, é produzida pelo Globoplay. Também não sei, gente, o que rolou nesse rolê aí. Aconteceu. It just don't make sense. O próximo filme dessa lista, eu acho que foi um dos maiores surtos da galera no ano passado. Eu confesso que eu não assisti porque, pela boca dos outros, eu já tinha sofrido demais e eu não queria sofrer. Porque eu adorei esse livro e eu não queria estragar ele pra mim. E eu estou falando dele, Amor e Gelato. Gente, eu não assisti. Porque no momento que a Netflix lançou a primeira foto, a gente nem sabia que estava sendo produzido esse filme. Eles lançaram a primeira foto, faltando 1 mês para o lançamento do filme, eu já achei meio esquisito. Depois a autora falou que ela não teve dedo nenhum no roteiro do filme. É o segundo ponto esquisito. E nessa, o Buxan, ele vai fazendo o quê? Ele vai afastando. Por quê? Porque dá medo, gente. Não tem o que fazer. Amor e Gelato é uma história muito fofa. Ele me tirou de uma baita de uma ressaca literária. Porque é uma história simples, é uma história fofa, é uma história fluida. É muito gostoso de se ler Amor e Gelato. Então, quando eu vi o trailer foi a cereja do bolo, assim, ó. Você vê aqueles atores que parecem que têm 45 anos cada um. E que, assim, pareciam que não comiam de forma saudável. Já fazia quase 2 anos. A gente pega e já começa a questionar sobre as escolhas dos atores. E a gente começa a perceber também na atuação
dos atores no trailer, a gente já acha esquisito também. A gente também percebe no trailer que tem cena nenhuma igual a do livro. A gente fala, não, acabou por aqui, eu não vou ver. Eu não me coloquei nesse papel, mas pela boca dos outros, realmente as conclusões que eu tirei a partir do trailer estavam corretas. E não adianta insistir, eu não vou me sujeitar a este papel. Não vou assistir Amor e Gelato. Só digo que deu errado, claramente deu errado. E agora, antes de eu falar a última adaptação literária que deu completamente errado, eu vou pedir de novo, porque nunca é demais, já se inscreve aqui no canal, deixa aquele like, coloca nos comentários qual que é a adaptação literária que você não pode ver a cor, que você tem vontade de, assim, gritar pro mundo, que é horrível. E segue também nas minhas redes sociais, que eu tô deixando aqui embaixo, porque lá o conteúdo é bem parecido com o daqui do canal, eu vou amar ter todo mundo por lá. A última adaptação dessa lista talvez seja uma coisa mais pessoal, porque eu não gostei dessa adaptação, ou talvez seja uma coisa mais geral. Eu sei que tem muita gente que gosta, mas eu particularmente não gostei. E eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre o quanto eu não gostei dessa série. E eu estou falando de Um de Nós Está Mentindo, que foi lançada, se eu não me engano, pela Peacock. E aí aqui no Brasil veio pela Netflix, eu não tenho certeza. Mas é muito ruim, gente. É muito, muito ruim. Eu não tenho nem o que dizer. A questão é que Um de Nós Está Mentindo tem uma baita de uma lição de moral no final do livro. Não acho que seja realmente o suprassumo do suspense, que realmente você não entende o que está acontecendo no livro inteiro e aí no final sua cabeça explode. Não, ele é um livro muito óbvio, mas ainda assim ele tem uma lição de moral no final. Coisa que acabou se perdendo na série. E que, diga-se de passagem, ficou muito ruim. Eles teriam ficado muito melhor se eles simplesmente tivessem mantido o roteiro como era lá no livro. Além disso, os personagens que já eram chatos ficam insuportáveis. É horrível. Essa série é péssima. Parecia que eu tinha tirado um pau na cruz de tão ruim. Eu assisti na força do ódio pelo puro entretenimento na época. Mas não recomendo, é realmente muito, muito, muito ruim. Mas então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês também não gostem dessas adaptações para evitar o meu cancelamento, né? Eu espero que vocês também achem elas muito ruins, mas eu acho que basicamente elas são assim, quase consenso de que realmente não deram certo. Mas então é isso, até a próxima e tchau!